podcast Saúde na Prática é uma realização do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Saúde na Prática. Meu nome é Francisco Hiroshima, gerente de inovação do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. E hoje temos a honra de receber a enfermeira Alessandra Navarro, graduação em enfermagem pela UFRN, especialista em enfermagem oncológica pelo Instituto Nacional de Câncer, INCA, enfermeira assistencial na seção de quimioterapia da Liga contra o Câncer. Bem-vindo, Alessandra, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço, é com grande satisfação que a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema tão rico. E hoje o tema ele se reveste de grande importância, não é, Alessandra? Uma vez que suscita dúvidas tanto das pessoas que estão iniciando o tratamento de quimioterapia, como as pessoas do público em geral, que ainda acredita que a quimioterapia é aquele sofrimento generalizado de décadas passadas. Então, quero iniciar perguntando a você como é a quimioterapia, como é que ela está hoje, como é a história da quimioterapia. Bom, vamos iniciar primeiro fazendo um questionamento de como surgiu a quimioterapia. Ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. No ano de 1943, houve um ataque aéreo alemão que destruiu um depósito de gás mostarda. Esse depósito era um depósito americano na Itália. Então, isso provocou mortes de alguns soldados e hipoplasia medular em outros. Então, isso deixou os cientistas curiosos na época e despertou um estudo para saber que substância era essa. Foi aí onde iniciou-se, o uso da substância mostarda nitrogenada no tratamento das neoplasias. E o que significa a quimioterapia? Então, a gente vai falar num conceito bem amplo que a gente pode ir discutindo no meio dele, né? Então, modalidade de tratamento do câncer. Então, a quimioterapia é uma modalidade, é um dos pilares do tratamento oncológico, junto com a cirurgia e com a radioterapia, que utiliza agentes químicos isolados ou em associação. A quimioterapia ela pode ser usada como um medicamento único, um agente único, como também ela pode ser usada com vários medicamentos, que obedecem a protocolos internacionalmente testados. O que é isso? Os protocolos são esquemas de quimioterapia que são estudados, no país inteiro, então são obedecidos no mundo todo. Hoje, com a pandemia, a gente pôde observar como é o estudo da pesquisa clínica. Então, com as vacinas, as vacinas hoje são estudadas e a população tomou conhecimento como é feito o estudo de uma vacina, de um medicamento. Do mesmo jeito acontece com a quimioterapia. Existe um estudo que passam por aquelas fases, fase 1, fase 2, fase 3, onde é aprovado e aí sim é comercializado e colocado para que os médicos possam divulgar e oferecer aos seus pacientes. Elas atuam em nível celular, interferindo no processo de crescimento e divisão. Então, todas as células que estão em crescimento, como as células do câncer, a quimioterapia vai agir. É interessante isso que você falou, Alessandra, porque eu costumo dizer que os períodos pós-guerras foram dos períodos mais promissores da medicina, e principalmente para a parte oncológica, ou seja, a quimioterapia veio do gás mostarda, mais precisamente no dia 2 de dezembro. Então, a gente está falando desse ataque aéreo que você falou, ocorreu no dia 2 de dezembro de 43. Então, agora no próximo mês faremos 77 anos em que se tomou conhecimento que o gás mostarda poderia causar, vamos dizer assim, um benefício para pessoas com leucemia. Interessante essa parte histórica. E como o gás mostarda, também a radioterapia, a ultrassonografia são tecnologias advindas do período pós-guerra, Pelo que você falou aí, então quer dizer que o mecanismo de ação da quimioterapia é impedir que as células se multipliquem. Então, seria por isso que nós temos queda capilar na quimioterapia, já que
o cabelo, o folículo piloso, ele tem uma proliferação muito constante, é isso? Exatamente. Essa proliferação celular é exatamente naquele crescimento celular, naquela fases da divisão celular, fase G1, G2, S, mitose, exatamente nessa fase, né, que a célula está se multiplicando é onde a quimioterapia vai agir. E os sistemas que acontecem maior crescimento, como os de células germinativas, sistema hematopoético, sistema até mesmo a parte capilar, dermatológica, é onde a quimioterapia pode trazer alguns efeitos. Então, eu posso deduzir que um quimioterápico bem adequado seria aquele que ocasionasse tudo isso que você está dizendo apenas na célula cancerígena e não nas outras células, não é isso? Então, hoje existe alguma tática para diminuir esses efeitos colaterais ocasionados por essa falta de especificidade das células cancerígenas? Sim, hoje existe, além da grande variedade de medicamentos que podem ser usados combatendo esses efeitos indesejáveis, existe também um manejo que nós da enfermagem conseguimos orientar os pacientes. Desde a sua primeira vez que comparece ao centro de quimioterapia, nós conseguimos fazer a consulta de enfermagem que engloba essas orientações. Então, esse manejo, como por exemplo, os tecidos de rápida divisão celular, como a gente está conversando, né, que onde a quimioterapia age mais, como a parte hematológica. Então, o que é que a gente orienta ao paciente? Tudo isso que estamos vendo, né, o uso de máscaras, lavagem de mãos, evitar aglomerações, a higiene. Tudo isso, há muitos anos, nós já orientamos aos nossos pacientes, no intuito de evitar qualquer contaminação e risco de infecção também. Já do trato gastrointestinal, existem as medicações que ganharam assim, muita inovação. Hoje a gente tem um leque enorme de medicações que se evitam as náuseas, os vômitos. Aquela cena que a gente vê numa sala de quimioterapia de um paciente abraçado com um balde vomitando está cada vez mais rara, justamente pelo leque aumentado que a gente tem desses medicamentos e a continuidade deles em casa, em seu domicílio. Existem medicamentos também que a gente evita algumas toxicidades cardíacas, existe cuidado com as toxicidades hepáticas, pulmonar, neurológica, as alérgicas também. As medicações que têm grande risco de reações alérgicas, conseguimos fazer um preparo 3 dias antes ou 2 dias antes, a critério médico, e até mesmo dentro da sala de quimioterapia conseguimos fazer infusões de antialérgicos, tentando evitar que esse paciente venha ter alguma reação alérgica. Existem também inovações bem importantes na parte dermatológica, principalmente de descamações que podem acontecer em palma de mão, em planta de pé, pelo uso constante de hidratantes. A ingesta hídrica também é muito orientada a esse paciente, tanto para evitar reações renais, né, complicações renais, como também reações de pele. Então, a hidratação oral é bem importante, como também hidratação com cremes, né, dermatológicos, que também orientamos para que os pacientes tenham menos riscos de reações dermatológicas. Diante disso que você falou, Alessandra, eu quero voltar um pouquinho aqui e fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta da grande parte da população. A quimioterapia hoje ela só é administrada através de agulhas, ou seja, intravenosa, ou tem quimioterapia já oral? O que é que você tem a nos dizer nesse aspecto? A quimioterapia ela é administrada por várias vias, né? Uma delas, que inclusive está assim, ganhando uma proporção enorme, é a própria via oral, que é a via mais comum que se tem. Então, antes a gente via um cenário que via oral a gente só fazia mais as hormonioterapias. Hoje não. Hoje a gente tem muitas medicações quimioterápicas que são feitas via oral. E temos também as medicações através de agulha, né? Então, subcutâneas, intramusculares, intratecais, intraperitoneais e intraarteriais,
que são realizadas pela equipe médica, assim também como a intrapleural. A via intravesical, que é usada muito em tumores de bexiga localmente avançado, ele é realizado pela enfermeira, né, na passagem de um cateterismo vesical, onde na ponta dessa sonda a gente administra a medicação e esse paciente é orientado a ficar em repouso, fazendo retenção urinária por 2 horas, mudando de decúbito a cada 15 minutos. Então, esse medicamento fica expondo, né, toda a parte interna da bexiga e aí faz um efeito esperado. Como também temos a via endovenosa, que é a via mais comum. Continua sendo a via mais comum. A via endovenosa, para a enfermagem, ela traz uma série de cuidados, principalmente na prevenção de extravasamentos. Então, o que é extravasamento? É quando a medicação sai fora do vaso, em veias periféricas. Então, esse cuidado é de extrema importância porque as quimioterapias elas têm características próprias. Elas podem ser irritantes, quando elas trazem complicações de dor, ardência, queimação no local que extravasa. Como também elas podem ser vesicantes, que se extravasadas elas podem provocar necrose tecidual, que aí trazem complicações bem maiores para o paciente, com riscos de até enxertos, né? Então, o paciente fica muito susceptível a essas complicações se a enfermagem não fizer uma avaliação bem precisa. Caso o paciente não tenha condições de um acesso periférico, aí sim a enfermeira pode estar conversando junto com a equipe médica na possibilidade de um implante de catéter. O catéter é um dispositivo utilizado em quimioterapia, que é um catéter central. Então, ele fica por baixo da pele, ele pode ser de plástico, pode ser de titânio, ele tem uma membrana de silicone, onde se é acessado através de agulha, e a medicação é administrada de forma segura, porque ela está no acesso central. Então, essa também é uma intervenção da enfermagem bem importante, que vai trazer benefício para o paciente e provavelmente qualidade de vida também. Então, Alessandra, pelo que você está me falando, aquela imagem que a gente tem do paciente fazendo quimioterapia sempre internado, isso é coisa do passado. Então, pelo que você está nos falando, é possível hoje você fazer uma quimioterapia e manter sua rotina diária, é isso? Exatamente. Quanto mais o paciente tiver qualidade de vida, manter suas atividades mais próximas do normal, a gente está trazendo mais benefício. A quimioterapia ela tem que trazer mais benefício do que malefício. Então, hoje a gente consegue dar ao paciente essa qualidade, né, de tratamento também. Então, se eu fizesse uma pergunta a você, quais seriam os principais cuidados de uma equipe de enfermagem ao receber um paciente com indicação de quimioterapia? Quais os pontos que você destacaria como os cuidados que tem que ter para esse paciente que vai iniciar essa terapia? A enfermeira, quando recebe um paciente de quimioterapia que vai realizar esse tratamento, a primeira coisa que a gente deve observar seria, na prescrição médica, a gente revisar essa prescrição médica. A identificação do paciente, é muito comum termos homônimos, a superfície corpórea do paciente, a gente conferir esse peso, essa altura. Toda a quimioterapia é calculada através da superfície corpórea. Então, ter rigidez nessa pesagem, nessa medição de altura é extremamente importante para que a gente não possa estar fazendo uma superdosagem ou uma subdosagem para uma doença tão séria. Observar também os exames laboratoriais. A dupla checagem também é uma estratégia de segurança para o paciente. Na hora que a gente pega uma prescrição e a medicação, conseguimos checar com um colega da enfermagem e checar se está batendo os dados, né? Nome do paciente, número do prontuário, nome da medicação, dose prescrita, para que a gente possa fazer essa administração de forma segura. Existem serviços que fazem até tripla checagem, onde a gente consegue envolver o profissional farmacêutico que manipula a quimioterapia. Então, antes de manipular, a gente também está conferindo, fazendo essa tripla checagem.
E com o passar do tempo, a gente consegue observar o diagnóstico do paciente e relacionar o seu protocolo. Então, a gente consegue ter esse conhecimento se realmente esse protocolo que está sendo feito é condizente com o diagnóstico do paciente. E voltando um pouquinho aos efeitos colaterais, eu queria que você me relacionasse, em geral, quais são os principais efeitos colaterais relatados pelo paciente em uso de quimioterapia e como a equipe de enfermagem orienta tanto no âmbito hospitalar como domiciliar, como combater esses efeitos colaterais, Alessandra? Bom, como principais efeitos, a gente pode começar pelas náuseas e vômitos, que são um dos efeitos mais temidos pelos pacientes. Então, a ingesta de alimentos a cada 3 horas, a gente orienta para que esse paciente não passe muito tempo sem se alimentar. Esse estômago vazio pode trazer um desconforto. Por isso que é importante uma ingesta a cada 3 horas, nem que seja alimentos mais simples, como frutas, sucos. Também orientamos, com relação à toxicidade hematológica, a rigidez na higiene. A higiene a gente consegue, na nossa central de quimioterapia, nós temos pacientes de todas as classes sociais. Então, a gente fazer aquele rigor na simples lavagem de mãos. Até mesmo antes de entrar na sala de quimioterapia, existe uma pia simples que a gente orienta os pacientes que lavem seus braços. Então, a orientação já começa dentro do serviço, né? Também é muito importante a higiene do ambiente em que o paciente vive. Então, a gente sabe que tem pacientes que têm até animais domésticos. Então, a gente pede que esse contato ainda exista, mas que o animal fique distante no momento que está fazendo a alimentação, para que não aconteça nenhum risco de contaminação e essa contaminação vir para o paciente e a gente precisar tratar a infecção e continuar o tratamento em seguida. O ideal é que esse tratamento flua de forma constante, né? Outro risco também que pode acontecer são os sintomas neurológicos. Então, os pacientes têm muita dificuldade de dormência em dedos, em pés. Então, nesse momento, a gente pede o cuidado no uso de chinelos, para que o paciente, chinelos mais apropriados, que não entrem entre os dedos, que possa trazer algum desconforto, o paciente não tem uma sensibilidade adequada. Então, a gente orienta alguns chinelos que não fiquem entre os dedos, então traz mais segurança para o paciente também. As excretas dos pacientes, elas são eliminadas principalmente nas 48 horas pós-quimioterapia com resíduos do tratamento, com resíduos de quimioterapia. Então, a gente orienta o paciente também a usar o banheiro, fechar a tampa e dar 2 descargas consecutivas, para que a gente possa fazer uma limpeza nesse vaso e não expor tanto a família, nem até mesmo o paciente, pelo risco dessas excretas ainda ter resíduos de químio e, se possível, ainda passar um pouco de hipoclorito, né? Com a frequência de hipoclorito neste banheiro. Fora essas orientações, eu creio que ainda tenha a prescrição domiciliar de alguns medicamentos, né, por parte da equipe, para evitar esses efeitos colaterais. E também seria muito importante você nos falar, Alessandra, em sinais de agravos, ou seja, em caso de vômitos frequentes, o risco de desidratação, em caso de febre, né? Eu queria que você nos orientasse como isso é feito, vamos dizer assim, durante a alta em que o paciente está indo para casa. Essa orientação é bem importante, né? Talvez de tudo que a gente falou aqui, uma das orientações mais importantes seria o risco de febre. Então, a gente sempre orienta os pacientes, caso apresente temperatura acima de 37,8, que procure um serviço de urgência. Por quê? Porque nesse caso, como a gente na quimioterapia, a gente mexe com essa parte das defesas, da imunidade, existe uma queda no número de leucócitos, existe um número aumentado do risco de infecção. E a febre é um sinal de alerta. Então, teve febre, ele vai ser encaminhado a um pronto-socorro, onde se possa colher um hemograma e a equipe médica avaliar, né, se realmente é necessário entrar com antibiótico, com algum fator de crescimento, se for
o caso de pacientes que tenham realmente uma neutropenia, enfim, ser avaliado de forma correta e o paciente não correr até mesmo risco de vida. Uma vez, um amigo disse que passou por um tratamento quimioterápico e não sentiu absolutamente nada. Isso existe? Ou seja, a gente chegou a um grau de desenvolvimento farmacêutico em que ocorre a possibilidade de pessoas não sentir nada de efeito colateral? Sim, isso é bem frequente. Graças a Deus, hoje a gente tem essa vivência, esses relatos de experiência de pessoas que fazem seu tratamento e não tem praticamente nenhum efeito colateral, né? Então, assim, tanto esses manejos que são orientados em casa, tanto também pelos cuidados com medicamentos, tudo isso contribui. A evolução dos tratamentos também, as medicações, a gente sempre diz que nunca a gente deve comparar um organismo com o outro, cada um tem sua resposta. Justamente por isso, quando eu oriento um paciente, eu até brinco e digo, eu estou aqui igual a bula de remédio, né? A gente vai dizendo tudo que pode acontecer. Daí, o senhor vir ter alguma reação, aí a gente vai ter que esperar e ter esses cuidados para que a gente possa evitar. Então, realmente existem esses relatos com uma certa frequência. Alessandra, outra coisa, a gente viu que há alguns medicamentos que há necessidade de serem feitos de forma injetável utilizando catéteres, né? E esses catéteres podem ser em âmbito hospitalar ou em âmbito domiciliar. Eu queria que você nos relatasse quais seriam os principais cuidados da equipe de enfermagem nesses pacientes que estão fazendo quimioterapia em ambiente hospitalar e quais as orientações para o paciente que está indo com o catéter para o seu domicílio. Com relação aos cuidados com catéteres, no momento que ele está sendo usado na sala de infusão, o cuidado é muito importante com relação ao risco de infecção, já que ele está no acesso central. Então, o catéter ele só é funcionado pela equipe de enfermeiros, de forma totalmente asséptica, usando materiais estéreis, com a agulha apropriada que a gente usa para catéteres totalmente implantados, chama agulha de Huber, que é uma agulha que não maltrata o silicone, ela preserva esse silicone, então a gente dá mais vida a esse catéter, ele pode durar muito mais anos. E ele, ao sair da infusão, né, o cuidado que a gente tem é só com relação à limpeza local, de pele, porque ele fica por baixo da pele, não fica nada aparente. A gente consegue, em alguns pacientes, visualizar algo arredondado, assim, do tamanho de uma moeda. Então, o cuidado ali é somente com pele, deixando aquela pele sempre limpa. Já os pacientes que vão para casa com o dispositivo acessado, já com agulha, porque existem medicamentos que nós fazemos, né, alguns esquemas de quimioterapia com infusores portáteis. Então, para fazer medicação com esses infusores, o paciente necessita ter catéter. Não pode fazer o uso desses infusores com veia periférica. Então, aí sim, os cuidados talvez sejam maiores, porque esse dispositivo está ativado. Então, o cuidado de não tracionar esse dispositivo, né, não puxar para que a agulha possa sair do vaso, observar o local do porte, né, na realidade, observar o local, se tem algum edema, inchaço, vermelhidão, dor. Caso apresente alguma alteração local, a gente pede para encaminhar ao pronto-socorro para poder ser avaliado. Observar também esses infusores portáteis, existe um medidor, uma reguinha, onde a gente pode ensinar ao paciente para ele observar se realmente a medicação está sendo infundida. Então, se ele observar que a medicação parou de ser infundida, estagnou, então ele precisa retornar ao serviço para que a gente possa avaliar e ver se há algum problema detectado no próprio infusor ou se está relacionado ao catéter. Com relação ao curativo também, né? Não molhar diretamente no local, apesar da gente usar um curativo que até permite isso, mas como cuidado, extrapolando os cuidados, né? A gente pede que evite diretamente o jato de água em cima.
Se respingar algum pouquinho de água, não teria tantos problemas. Mas o jato de água, a gente pede que evite diretamente no local. Essa quimioterapia portátil, então, pelo que eu entendi, seria um catéter central em que a pessoa vai para casa com uma agulha injetada nesse reservatório que está embaixo da pele, e ela vai levando, vamos supor, uma pochete em que tem um balão, uma bexiga de aniversário cheia de quimioterápica, que ela vai secando utilizando a força elástica desse balão e vai injetando gradualmente e a pessoa vai para casa normalmente, é isso? Exatamente. É uma alternativa de tratamento para que evite que o paciente interne. Então, existe esse mesmo protocolo, esse mesmo esquema de pacientes que fazem, só que internados. Por exemplo, existe um esquema que o paciente toma um medicamento por 46 horas. Então, para isso, ele precisa internar e ficar exposto à medicação por 46 horas. Esse outro artifício da infusão com infusores portáteis, ele faz essa mesma exposição à droga por 46 horas, só que em domicílio. Ele sai exatamente dessa forma, com esse infusor, que é do tamanho de mais ou menos uma mamadeira pequena, e ele coloca dentro de uma pochete, e aí ele vai para casa. Assim, aparentemente você nem imagina que o paciente está fazendo uso de quimioterapia. E ele no conforto do seu lar, junto com seus familiares, provavelmente melhorando a sua qualidade de vida, a gente consegue oferecer esse tipo de tratamento. Porém, a gente lembra, é um tratamento que o paciente não está fazendo uso de hidratação. Então, a gente pede ao paciente que capriche na ingesta hídrica, beber bastante água. Muito bom. E para finalizar, Alessandra, o que é que você destacaria como os principais avanços nessa área de quimioterapia? Como principais avanços, hoje a oncologia só tende a crescer mesmo no mundo da imunoterapia. Então, o que seria a imunoterapia? A imunoterapia utiliza o próprio sistema imunológico para induzir a uma resposta antitumoral. É como se estimulasse o organismo a produzir as defesas contra a doença. Então, o avanço maior da oncologia hoje se refere a essa área. Esse número de medicamentos que agem dessa forma só tende a crescer. E ele acaba trazendo menos prejuízos para os pacientes, traz menos efeitos colaterais, os pacientes conseguem se adequar melhor a essa terapia. Então, pelo que eu entendi, o maior avanço da quimioterapia é a não quimioterapia, não é isso? Quero agradecer aqui, Alessandra, a sua participação, dizer que aprendi muito com você e tenho certeza que nossos ouvintes também. Quero deixar aqui abertos os microfones para os seus agradecimentos finais. Agradecer muito, principalmente pelo aprendizado diário com o paciente. A gente recebe muito estudante e eu sempre digo, o maior livro está sentado nessa poltrona. Então, o meu agradecimento e o meu oferecimento hoje, tudo que a gente conversou é a eles mesmos, aos próprios pacientes. Aqui encerramos mais um podcast Saúde na Prática, com um agradecimento à Clínica Metacognitiva e à Rádio Saúde. Até a próxima. Esse podcast é produzido pelo IEP, o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer, que é referência no estado do Rio Grande do Norte, além de ofertar cursos de capacitação, pós-graduação e cursos livres, oferece ainda visitas técnicas, estágios curriculares e programas de residência. Sem falar na área da pesquisa, formada por uma equipe multidisciplinar dedicada à investigação na área oncológica. Temos ainda a inovação, que tem como objetivo fomentar ideias, resolver problemas e impulsionar processos, além de promover a formação e capacitação de novos empreendedores. Para mais informações, acesse o site instituto.ligacontraocâncer.com.br.